Oi, turma! E aí, boa tarde? Tudo jóia? Como que vocês estão de frio aí, hein? Aqui na minha casa tá um gelo. Pensa que eu tô num polo sul, parece. Tem que ficar, ó, de blusa de frio, porque não tô aguentando minha mão aqui, ó, geladinha, geladinha. Mas eu espero que vocês estejam aí bem aquecidos, tá? Visto uma blusa de frio, né? Calça e uma meia, bom? Então, olha só. E aí, vocês vão ficar bem confortáveis para realizar as atividades do dia. Tá certo? Agora nós vamos iniciar na disciplina de matemática, tá bom? Vocês observam que vocês receberam uma atividade, ó, que vai trabalhar tabelas, né? Nós vamos aí trabalhar tabelas. Então aqui tem uma pesquisa que foi realizada em 2010, né? Sobre a população indígena de acordo com as regiões do Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil ele está dividido em 5 regiões, né? Que é o norte, o sul, né? O nordeste, o sudeste e o centro-oeste. E aí foi feita essa pesquisa, mas foi em 2010, já aconteceu há 10 anos, né? Então, com certeza esses dados aqui, ó, já mudaram. Mas a gente vai trabalhar com essa tabela que foi realizada nesse ano de 2010, tá bom? Então, não pense que esses números aqui são os de hoje, tá? Porque realmente, com certeza, deve ter mudado, né? Então, olha só. No Brasil, há cerca de 900 mil indígenas. Eles representam uma pequena fração da população brasileira. Veja na tabela a seguir. Então, tem lá, distribuição da população indígena por regiões, segundo o censo de 2010. Né? Como eu falei para vocês, a pesquisa foi realizada em 2010. Aí tem as regiões, a população indígena e a população total daquela região. Então, vamos lá. Na região norte, tinha, né, na época, 342.836 povos indígenas, e a população total era de 15.864.454. Na região centro-oeste, a população indígena era de 143.432, né? E a população total era de 14.058.094. Na região nordeste, a população indígena era de 232.739 e a população total era de 53.081.950. Na região sudeste, a população indígena era de 99.137, a população total era de 80.364.410. E na região sul, né, a população indígena era de 78.773 e a população total da região sul era de 27.386.891, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? De acordo com essa tabela, onde vocês vão pegar as informações aqui, que vocês vão responder as questões a seguir. Diz assim: qual era a população indígena na região Nordeste em 2010? Como é que você vai saber? Você vai olhar aqui na tabela. Onde é que está a região Nordeste? Então, você vai ver. Ele está querendo saber a população indígena, né? Porque tem 2 tipos de população aí. A indígena e a população total. Então, você vai fazer aí, vai procurar o número da população indígena, tá? Cuidado para não confundir. Depois, em qual região brasileira havia mais indígenas, né? E em qual havia menos, né? Menos indígenas. Então, você vai aqui nessas regiões, você vai olhar aqui na população indígena, qual é o maior número. Então, quando você encontrar o maior número, é porque aquela região tinha mais, né, população indígena. E em qual havia menos. Então, você vai procurar o que aqui? O menor número. E aí você vai ver qual é a região que está representando aí o menor número, a menor quantidade de povo indígena, tá bom? Ok, aí tem qual o número da tabela, né? Vamos ver qual é o número da tabela que é formado por 5 algarismos. Você vai ver aí qual é o número da tabela formado por 5 algarismos. Apresenta somente 5 ordens, né? Se tem 5 algarismos,
Ordens é aqui, ó, unidade, dezena, centena, é uma ordem, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, da primeira classe, porque aqui as unidades simples, né? Então, a primeira classe, né, eu divido aqui de 3 em 3, ó. Esse aqui faz parte da primeira classe. Unidade simples, né, dezena simples, centena simples. Aí vem aqui, unidade de milhar, centena de milhar, até aqui, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pertence à segunda classe. E aqui, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Pertence à terceira classe. Então, aqui eu tenho uma primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Aí eu vou quarta, quinta, sexta ordem, ok? Então, aqui ele está perguntando. Apresenta somente 5 ordens, né? Esse número que é formado por 5 algarismos. Depois, não tem algarismo na centena de milhar, né? Não tem, na centena de milhar. Então, você vai dizer se tem ou não, né? Depois, apresenta o algarismo 9 na primeira ordem, ou seja, lá na unidade simples, ó. Primeira ordem aqui, ó, unidade simples. Esse número que você olhou, ele apresenta o número 9, né? Depois, apresenta o algarismo 2 na quarta ordem, né, da unidade milhar. Então, você vai ver, ó, quarta ordem, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Nessa ordem aqui, ó, quarta ordem, tem o número 2? Se não tiver, você coloca aí o não, né? Então, nossa atividade de matemática, ela conclui, né, aqui com essas questões aí. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Na hora de você observar um número maior, um número menor, né? Parece uma atividade fácil, ela é, mas ela requer muita atenção, para que você não erre por bobeira, né? Por falta de atenção, tá bom? Então, realize com bastante atenção, que eu estarei de volta para a gente continuar nossas atividades de hoje, tá? Até mais!